Oi, gente. Gente, hoje é o vídeo mais pedido da história do canal. É verdade. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Tem uma unha do Martim aqui. Em cima da mesa. Eu falei que ia limpar, mas eu talvez tenha deixado pra trás um Cara, não corta a unha da criança na mesa de jantar. Sério mesmo, gente. Chega uma hora que você... Aí meu reflexo foi jogar no chão. Eu vou jogar fora, tá bom. Estou sozinha no vídeo. E esse vídeo é o mais pedido. Esse vídeo é o mais pedido. Esse vídeo é o mais pedido. Porque esse vídeo é sobre... Coisinha, dá licença, por favor. Volta com o ex. Então, o que acontece? Vou ler a pergunta pra vocês. Gostaria de... Tem um comentário anterior sobre uma outra coisa que não interessa pra gente aqui agora. Então é o seguinte. Gostaria de emendar uma pergunta para um possível vídeo, talvez com a Flor. Meu desejo... A pergunta é da Larissa Boas, que tá num outro vídeo lá que eu fiz, que não importa agora. Ela é também. aberta a pergunta. É aberta, porque ela fez a pergunta nos comentários mesmo, então quando faz a pergunta no comentário a gente lê. Vamos lá. Lê o nome, eu quero dizer, da pessoa. Meu desejo é voltar com o ex. E o mais engraçado é que nem é um ex específico. Maravilhoso. Mas uma identificação muito forte com a narrativa de terminamos, e depois de um tempo nos reencontramos, e foi perfeito, casamos, felizes para sempre, princesas da Disney. O problema Vamos parar aí. Pera Peraí, que isso é muito sério. Vamos concentrar. Vamos parar no Princesa da Disney. Não, porque o Princesa da Deixa Disney... eu terminar a pergunta. Tá bom. O problema é que até hoje meus dois ex são bastante problemáticos e me trataram muito mal diversas vezes. Estou rindo, mas só porque, desculpa, tá? Diversas vezes, chegando inclusive a enquadrar relacionamento abusivo. Então, reconheço que nem faz sentido querer voltar com eles, mas eu quero risos. É isso. Se puder dar alguma dica sobre deixar o ex abusivo para trás e seguir a vida, seria muito legal. Obrigada pela atenção desde já. Obrigada pela atenção. Primeira coisa. Como é que Princesa da Disney tá com não um vai... em cima de mim, Qual o amor? problema? Poxa vida. Poxa vida. Chuta. Olha, você quer falar? Eu quero falar que Princesas da Disney primeiro não vai acontecer, né? E as princesas da Disney também, elas não voltavam com o ex. Isso é uma coisa muito importante de se perceber. Elas voltavam com o ex? Elas eram felizes para sempre. Uma vez que elas passavam por todo o processo... Não, mas tinha uma ruptura, sempre tem uma ruptura. Tem um encontro. O esquema da comédia romântica, posso dar o gráfico para vocês, é assim. Pessoa tá uma vida normal. Ó, tá vendo o gráfico XY aqui? Pessoa tá numa vida normal. Aí a pessoa encontra X. Felicidade. Aqui é felicidade, esse eixo, tá? Felicidade e tristeza. Pessoa X, felicidade. Felicidade. Algo dá errado. Tristeza. Tristeza, low point. Não, mas a Cinderela não é assim. Cinderela começa na tristeza. Cinderela não é uma história, uma comédia romântica. Eu posso fazer Cinderela. Não, mas a Princesa da Disney não é comédia romântica, é Princesas da Disney. Eu tenho que contar uma comédia romântica. Desculpa, só porque posso fazer Cinderela também. Cinderela tá lá embaixo. Tá. Estão vendo o gráfico? Cinderela tá lá embaixo, né? Aí, de repente, ela vai, então aparece lá a galera e tal, dá aquelas coisas pra ela, e ela vai pra festa. Uou, festa. Dança com o camarada e tal. O vestido feito pelos passarinhos, tudo aquilo muito bom. Meia-noite, de volta à vida real. Né? De volta à vida real, mas com o quê? Com uma memória... Mas ele nunca foi namorado dela, então ela não tá voltando com a ex, ela vai realizar o Só tô falando que ela reencontra ele depois. Sempre tem um reencontro. Em toda comédia romântica, Cinderela não é o caso, mas... Poderia ficar falando sobre isso aqui, essa estrutura narrativa de comédia romântica, Percebe que tem uma aranha no nosso microfone? A gente tá um pouco confuso, amor. Que ela desceu. Olha só! A gente tá um pouco confuso. É porque não tinha nada que falar. Eu só falei sobre a princesa, que é o seguinte, a princesa não volta com ninguém. A princesa, ela vai, conquista o amor romântico e ela fica lá feliz para sempre. Assim que acaba. Não é verdade. Sempre tem uma interrupção, um percalço, algo que ela tem que superar para poder reencontrar a pessoa. Sim, isso é verdade. Tem um sapatinho. A narrativa sempre tem um sapatinho. Sempre tem uma dificuldade no meio do caminho. Quase sempre tem. Então, depois encontra e ir feliz para sempre. Aí é o final, é a virada do terceiro ato. Uhum. Cara, então, desculpa, fala aí. Não, vai você. O que eu acho sobre isso? Essa pergunta é muito frequente mesmo, de verdade. A pergunta vem mais ou menos assim, em geral. Será que vale a pena investir nisso, de novo?
Será que vale a pena investir nisso de novo? Sim, ele foi horrível. Sim, ele foi cretino. Sim, teve a questão do ciúme. Sim, teve tudo isso. Às vezes é pior do que isso. Só tô colocando a versão leve. Mas ele disse que mudou, ele disse que quer tentar de novo e tal. Quando é essa tônica da narrativa, eu falo, cara, vamos pensar por que você quer voltar? Melhor do que voltar? Mas o que eu gosto dela é que ela não quer voltar com um ex específico, ela quer voltar com um ex. Porque essa história pode ser boa. Eu sei, eu voltei várias vezes com a minha primeira ex. Eu acho horrível também voltar. Eu nunca voltei. E ela comigo, que é mais estranho. Você voltou 300 vezes, né? Mas olha, vamos concentrar, porque essa coisa é importante, pode ajudar pessoas nesse vídeo aqui de verdade. Olha, então, se a narrativa é desse tipo, esse cara ou essa mulher, não importa, que era muito estranha, que te tratava mal e tal, e agora quer voltar, e aí você está se perguntando, vale a pena investir nisso? Você tem que parar e pensar sobre a sua vida. Por que você quer voltar para lá? E pensar porque você está falando em investir em uma relação. Investir é dinheiro, é outra coisa, né? Relação é uma relação, não é investimento. Mas tudo bem, isso é uma outra história que já me irrita muito, que todo mundo fala, será que eu invisto nisso? Investe na bolsa, sei lá, investe, não sei o que você estava falando agora, o CDB, CDI, não sei o que você investe. Você não investe numa relação. Uma relação você se relaciona, tá? Então, se você está falando, vou investir nisso de novo, vale a pena, você devia ligar para a Betina e conversar com ela sobre o seu investimento. Não, bom, não, desculpa, Betina não, aquela que você gosta. Quem que eu gosto? Não é a Betina que aparece? Oi, gente. Ah, não, a Natália Curi. Natália Curi. Eu amo você, eu gosto muito de você. Tá. Eu vejo seus vídeos, mas eu nunca invisto dinheiro, mas eu vejo muito seus vídeos. Eu queria dar um recado pra Natália Curi. Tá. Isso é um evento da narrativa, nesse caso dessa narrativa, a minha opinião como youtuber, conselheiro amoroso, e também como pessoa que trata pessoas, que lida com pessoas e que lê histórias de pessoas e atende pessoas desse tipo, com essa história, a minha opinião é, se você está nessa narrativa, pare e pense sobre você e sobre o que você está repetindo na sua história de ser maltratado e tudo mais. Essa é a minha opinião, tá? Aqui, jogada assim as traças. Não as traças, enfim. Esse é um lado da história. Muito pelo contrário, nem um pouco as traças. Mas a outra coisa é um outro tipo de história, que é um outro tipo de história de um casal que rompeu, que se separou, que de fato se separou, que fez o luto da separação. Essas duas pessoas, depois do luto da separação, viraram outras pessoas, tiveram outras experiências, se transformaram em pessoas distintas daquelas João e Carol que elas eram, e aí elas se reencontraram num outro momento da vida, talvez 10 anos depois, 5 anos depois, sei lá quanto tempo depois, e aí elas começaram uma segunda relação. A segunda relação, por exemplo, estou namorando meu ex-marido, olha que loucura. Isso tem um índice de razoabilidade, pra mim, na minha opinião, tá? E tem várias histórias assim, que eu acho super bonitas, que são meio versão Disney contemporânea. Depois do divórcio, tudo que aconteceu de errado e tudo, a gente se reencontrou. A gente se reencontrou como outras pessoas. Isso é muito importante. Você tem que passar pelo luto pra pensar em voltar. Senão você não tá voltando, você só não tá terminando. Voltar antes do luto não é voltar, é não conseguir terminar. Percebe a diferença? Entrou? Tá. Era isso que eu tinha pra falar. Pode falar aí sobre as suas narrativas. Não quero falar sobre as minhas narrativas. Tô falando que eu acho engraçado o fato dela querer voltar com um ex, porque de alguma forma é uma coisa que ela conhece. Uma coisa conhecida, Sim. né? Você não precisa redescobrir aquela pessoa. Você já sabe até os problemas daquela pessoa, até os problemas de que a sua relação vai cair. Então é bem mais fácil. Assim, eu sei que aquela merda que vai ser, mas é uma merda que eu já conheço. Não é uma merda que eu tenho que entender de novo. Que eu tenho que entender qual é a outra merda de uma outra relação com uma outra pessoa. Então, é engraçado isso, né? Eu falei que eu queria voltar com o ex porque aquele ex eu já sei como é que vai ser. Como é que a relação vai caminhar, onde é que vai dar errado. Para que um problema novo você possa lidar com o mesmo problema? Para que com o mesmo problema? Eu vou indicar um livro pra você que fez essa pergunta, chama Três Mulheres, que tá lá no meu Instagram também. Cadê o livro? Porque eu vou indicar esse livro porque tem uma história que é exatamente isso. Ela volta com o ex muitos anos depois de fazer o luto, inclusive, como o Emanuel falou, só que essa volta não é saudável, não é uma volta maneira, não é uma volta legal pra ela, inclusive. Só que ela volta porque aquele ex, aquela relação, é a única relação que ela tem de afeto real. Foi a única relação que ela teve de afeto. Isso marcou tanto ela que ela queria voltar pra aquele afeto que ela tinha sentido. Ai, desculpa.
Bom, um pouquinho. Aquele afeto que ela tinha sentido, sabe? Não necessariamente ela queria voltar com ele, ela queria de novo sentir aquele negócio que foi bonito que ela sentiu na adolescência. Ela queria se reencontrar com ela. Ela queria talvez. se reencontrar com aquele sentimento idealizado, na verdade, que ela tinha daquela relação com aquele cara que ela teve com 16 anos. E depois a vida dela ferrou, ela casou, teve 2 filhos e tal, que é esse livro aqui. Essa história é maravilhosa, mas às vezes a gente quer voltar meio pra uma coisa que a gente conhece, é isso. HarperCollins. Mas aí então a foto tá falando exatamente o contrário do que eu falei, né? Não, é porque eu acho que... Mas eu achando que é um bom contra-exemplo. Eu acho que uma coisa é o reencontro real de 2 pessoas que podem se reencontrar anos depois e pode ser bonito e tal. Apesar de eu achar isso um pouco romântico demais, não sei se isso existe de verdade. Eu acho que eu conheço histórias. Tenho casos aqui. Eu conheço histórias também. Pessoas que se reencontraram, às vezes, 20 anos depois e falaram, cara, e aí minha mãe e meu pai voltaram a namorar? Você fala, é mesmo? Maravilhoso. Voltaram a namorar 20 anos depois. E aí? É legal. Eles não casaram, eles moram em casas diferentes e tal, mas eles estão namorando, é bacana, eles vão ao cinema, eles transam. É bonito. Eu acho isso eu acho bonito, mas eu acho raro. Eu acho raro, mas é porque eu acho que nesse caso dela aí, só pra voltar das 3 mulheres, que eu não li, mas me parece que ela não conseguiu, usando essa noção de luto como algo que você consegue realmente processar, se separar dessa imagem afetuosa que ela tinha da adolescência dela. Não, é porque ela passou por uma coisa muito traumática, eu não vou contar que é a história do livro, né? Entendi. Ela teve ele, ela passou por uma coisa traumática. Do professor? A vida dela continuou. É a história do professor? Não, é a história da menina que vai na festa. Ah, a história da menina que vai na festa. Piada interna máxima, grau máximo. Desculpa, gente, tem que comprar o livro pra ler. Não é public post, apesar de ter feito public post na internet, no Instagram, aqui no YouTube não é. É de graça, é gratuito mesmo. Tô fazendo de graça mesmo. Mas eu acho que essa coisa de você querer... eu vou botar o link pra venda do livro e a gente ganha 10% se alguém comprar. Olha aí, gente. Compra dar de Natal pra sua amiga. É um livro ótimo pra dar de Natal. É um livro sobre mulheres, sobre sexualidade feminina. É um puta livro. A gente tinha que fazer o puta livro mesmo, de verdade. Não é public post. Não é porque a gente vai ganhar 10% de nada. A gente tinha que fazer o vídeo dos... A gente vai, mas é só no Natal. Hoje não, ainda falta. Hoje é dia 15. Mas então, tá. Então, vamos lá, vamos então, tentar... acho isso. Acho que essa vontade de você se reconectar com uma coisa que já foi, que você já sentiu, mesmo ela tendo sido meio ruim, talvez, de repente, em algum momento, você reconhece aquilo, né? Não é uma construção de uma narrativa com alguém, não é um começo que passava por todo aquele começo. Mas eu acho que nesse caso dessa história que você tá contando, é uma pessoa que tá voltando pra um buraco de novo. Dessa pessoa, sim, falando da nossa amiga que fez a pergunta. Então, eu acho que tem que entender por que é que você está querendo voltar. Isso é importante, entender por que você está querendo voltar, o que é que você está querendo recuperar aí, qual que é a coisa. É uma você que era lá. É só uma vontade de não ficar sozinha mesmo, é só uma dificuldade de reconhecer que as coisas às vezes dão errado, que elas acabam mesmo, é uma vontade de não largar aquele osso, é uma vontade de poder esfregar na cara da sociedade que você conseguiu voltar àquela história. Tem muitas maneiras de fazer isso aí, né? Eu voltei várias vezes numa relação, minha primeira relação, de um jeito muito doentio, muito estúpido da minha parte, e porque eu tentava sair, porque eu queria amadurecer, virar uma pessoa, tinha toda uma outra questão aí envolvida na história, e aí de repente eu me via sozinho, desamparado e voltava pra lá, queria voltar pra lá. Mas é a mesma coisa, não é tão diferente. Você queria voltar para aquele conhecido, aquilo eu sei, que mas era, é porque aquela história não tinha sido ruim pra mim. Não tinha sido ruim, no caso muito dessas. pelo contrário. Mas então também tem uma coisa, se essa história é muito ruim pra você, peraí, né? Por que você quer voltar pra uma história que foi muito ruim? E a tendência é que a pessoa que é abusiva, agressiva, absurda e tal... Vai continuar. Que ela vai continuar, assim. Cara, isso é difícil de dizer, mas assim, a pessoa mudar e virar uma... eu recebo muito esse texto, cara. Mas ele, muito mesmo. Só não vai mudar. Não, triste, mas ele pessoa... disse coisas muito legais e tal. Bicho, a tendência à repetição, como diria o nosso colega, a compulsão à repetição, não vou nem citar nomes aqui, mas a compulsão à repetição é o aprendizado inconsciente funcionando, que é o que faz você voltar e que é o que faz o cara fazer a mesma coisa de novo, ou a mulher fazer a mesma coisa de novo. Com frequência o cara, nesse caso que a gente está falando, né? Com mais frequência acho que o cara, porque aí acho que entra no lance do machismo mesmo, forte, e aí não tem muito como eu que tento defender a relativização dessa história, nesse caso, acho que em geral é... Não, mas você acha que os homens quando querem voltar, eles são mais egoístas e canalhas? Acho que 97% das histórias que eu recebo são homens querendo voltar depois de sei lá o quê. De fazer uma merda. 95%. De fazer uma merda?
fazer uma merda, ter ido embora, ou enfim, da relação ficar muito ruim. É tudo muito complicado. Se você não se der o tempo de entender o seu processo, você provavelmente vai repetir o mesmo negócio. Totalmente. Na vida, em geral, assim. Então, cara, se dá o tempo de entender por que você está vivendo, ao invés de só viver. Entender o que você está vivendo não quer dizer não viver. Não. É só entender. Enquanto vive, entende. Enquanto vive, entende. E assim vai. Total. Poxa, senão não vive, Mas senão é repete. difícil também entendeu? fazer. Repetir não é viver também. Perdão. É difícil. É porque eu acho que é difícil você viver e pensar. Viver e conseguir pensar sobre o que você está vivendo, assim. Tipo, fazer isso com um certo distanciamento, se observando, se percebendo. Acho que isso leva um tempo de maturidade também. Leva, mas esse processo do tal do cuidar de si, né? Cuidar de si, se perceber, não no sentido de falar, vou parar de viver, vou olhar pra tudo agora de um jeito obsessivo e tal, resfriado. Não, cuidar de você, por que eu tô fazendo isso aqui, como é que eu tô fazendo isso me faz bem, por que eu tô buscando isso de novo? A gente tem que cuidar da gente, né? Senão fica ruim, cara. Fica ruim. E aí, de novo... E aí tem aquele procedimento também clássico, né? As minhas amigas não falam mais comigo porque eu voltei de novo com ele. E porque eu falei muito mal dele quando a gente se separou. E agora elas não querem Isso mais... É um clássico, elas não querem mais saber dessa história. Porque elas não aguentam mais a mesma narrativa de sempre. E aí você vai se isolando em função dessa sua fixação aí. Dessa espécie de coisa que tá agarrado, né? Parece que tá agarrado. Então... o dar uma chance para ele eu acho que não é bom. A ideia do reencontro pode carregar coisas interessantes, como se essa pessoa não é um reencontro com o seu passado. É um reencontro com um novo futuro, porque essa pessoa também é outra, entendeu? Só se essa pessoa tiver virado outra. Só assim que faz sentido. Eu acho que... Todas as vezes que eu voltei para relacionamentos sem viver a coisa da separação real, foi uma merda. E acabou. E acabou de um jeito pior. A gente voltou várias vezes, por outro lado, né? Não, mas é porque a gente não tinha, a gente nunca verdade. terminou, entendeu? Quando você termina mesmo e volta, quando a pessoa faz uma puta cagada com você e você volta pra pessoa e volta a se relacionar e geralmente vai dar merda de novo, sabe? Não, porque aquela pessoa também entende que, eu fiz aquilo e a pessoa topou, então tudo bem. No campo da traição, acho que a tendência é que você... como diria a mãe da Rachel no Friends, once a cheater, always a cheater. Sobre Ross? Aham. Não, mas sobre Ross, não. Eles estavam mas você lembra dessa cena? They were Que on a quando break. eles voltam, Ross e tal, e aí elas caem naquela aquela carta de 18 páginas, e eles dormem. Lendo, ele finge que lê, ele fala, não, eu li. Eu amo isso. Aí ela fala, não, que bom que você reconheceu tudo isso, então, e tal, porque minha mãe tava dizendo, uma vez um traidor, sempre um traidor, e ela bate na cara dele, assim, fala, que bom que você tá reconhecendo, minha mãe disse, uma vez um traidor, sempre um traidor. Aí ele fala, we were on the break, que é a cena mais clássica da história do Friends. Enfim, será da mãe da Rachel talvez tenha razão, uma vez um traidor, sempre um traidor. Em relação não é assim, ao né? Ross. Claro que não, mas na mesma história... Pessoas Ross. podem amadurecer, mas no mesmo mecanismo, por exemplo, um cara idiota, ele pode amadurecer com o tempo, com burdoadas na vida e tal. Mas se você, voltando ali pro mesmo lugar, a tendência é que nesse mesmo lugar, amadurecimento Não, um cara idiota não vai amadurecer, ele vai demorar 25 anos pra amadurecer. Eu já fui mais idiota, continuo idiota, mas eu já fui mais idiota do que eu sou hoje, com certeza. Mas, como diria o Martim faz assim, tudo ele faz assim. Quem faz assim mais? Débora Lan faz assim. O Martim faz Débora assim. Lan sendo homenageada no vídeo. Débora Lan, colega da Flor. Mas o Martim faz assim. Martim, você gostou disso aí? Ele faz... Mas... Não, mas você amadurece porque a vida passa. A vida acontece e você se lasca. A vida passa e você se lasca. Anotem. As aspas. Emanuel Aragão. A vida passa e você se lasca. Emanuel Aragão. Mas não é isso. É meio isso. E aí quando você se lasca, você entende aprende. coisas. Você vai aprendendo. Então, tem que aprender, né? Certo, gente? É isso, gente. Um beijo. Bom domingo pra vocês. Bom domingo pra vocês. Se inscreva nesse canal. A gente tem a festa de aniversário do compartilhe. Martim agora. Temos que ir pra festa do Martim. É aniversário do Martim. 6 anos do meu filho querido, enteado da Maria Flor. Tô emocionado. E aí... 6 anos, cara! Você sobreviveu, amor, 6 anos! Ai, que amorzinho! E aí, então... Pois é. É isso. Beijo, gente. Compartilha esse vídeo aí, manda... Compartilha porque é um vídeo importante. É um vídeo importante. Serviço público. Um serviço público. Gratuito? Gratuito aqui.
Tchau, gente. Beijo, se inscreve no canal. Aí. Eu tenho uma coisa pra dizer. Calma. A gente quer chegar a 90 mil. Não faz assim. Eu quero fazer. Não vai chegar, não faz isso com as pessoas. Mas, por favor. Eu tinha um objetivo de vida que era chegar a 90 mil inscritos no final do ano, até dia 31 de dezembro. E a gente tá achando que isso não vai acontecer. A gente vai chegar a 88. E aí eu queria pedir ajuda de vocês. Eu nunca pedi nada. Pra atingir a minha meta de 90 mil inscritos. Então manda no grupo da família, das amigas, do Natal, do amigo oculto. Pra gente chegar a 90 mil inscritos. Era só o que eu queria do ano novo. Era 90 mil inscritos de Natal. Eu queria ganhar 90 mil inscritos do Papai Noel. Mas eu posso ganhar de vocês 90 mil inscritos. Então,